Já se pegou fazendo uma coisa que você não queria fazer? E depois falou, nossa, se arrependeu? Ou dizendo e depois se arrepende? Tipo, você fala algo que depois você se arrepende. Ou de repente, tem uma reação física. Gente, quantas pessoas chegaram aqui com síndrome do pânico, que tem sua dor na mão, o coração acelera, tem gente que não consegue fechar os olhos e dormir. Cada pessoa tem uma manifestação, um tipo, um grau de síndrome do pânico. Ou uma crise de ansiedade. E você acha que a pessoa queria sentir? Nossa, eu queria tanto sentir uma crise de ansiedade hoje. Não, realmente a pessoa sente mesmo. Boa noite, estamos aqui em mais uma live da Genética e Scientology. Hoje são 3 câmeras para olhar essa. Eu sou a Luciana Santos. E eu sou a Diva Rosina. Bem, hoje a gente vai falar sobre a origem das crenças limitantes. Qual é a origem da crença limitante, hein? Porque, vamos ver as definições. Se crença é algo que uma pessoa acredita, e limitante é algo que coloca um limite aí, uma barreira, uma demarcação. Então, quando você acredita que a barreira é maior do que você, ou que você não pode alcançar determinadas coisas, que você não pode vencer a sua insegurança, ou que um plano não vai dar certo, ou pior, às vezes você acha que está fazendo o correto, só que os resultados não batem. Você já viu? Na verdade, não vou nem falar se você já viu, não vou nem dizer isso, mas a gente atende muitas pessoas quando vem aqui a primeira vez. Elas estão fazendo certas coisas, elas estão realmente se esforçando, mas você vai olhar e a própria pessoa vê a própria vida, continua insegura, continua com medo, continua devendo, continua num casamento ruim, continua num trabalho que não gosta, com pessoas que não gostam, fazendo o que não quer. Então, tudo é baseado no que está aqui. Cada coisa que você vive está aqui, de uma forma ou de outra. Que você esqueceu quando você decidiu é outra história. Mas tudo começa na sua mente. Aqui é simbólico, tá? Aqui é o cérebro. Na verdade, a genética não trata do cérebro. O cérebro você vai no médico, você vai no neuro. Então, nosso campo não é cerebral. Nosso campo é mental. Quando fala mental, tem a ver com os quadros de imagem de todas as suas experiências, com todas as percepções. E se você quiser saber mais sobre o assunto da mente humana e ver como a genética evoluiu para uma ciência, esse material aqui, o Evolução de uma Ciência, mostra muito sobre isso, certo? Agora, você já teve experiência de ter um determinado comportamento que não te levou a um bom resultado? Com certeza, né? Já olhou aí, para e olha. Lembra aí de um momento que você, ou de momentos ou que você está vivendo. Você tem vamos fazer uma coisa. Pega um problema da sua vida. Pegou um problema da sua vida? Ok. O que você está fazendo para resolver esse problema? E quanto tempo você está com esse problema? Tá, essa coisa que você está fazendo aí, como que está o resultado disso? Você teve um resultado assim, substancial, um resultado significativo, que você sente, nossa, muito melhor, entende? Observa, porque se você tem uma ideia, age de acordo com essa ideia e tem um resultado diferente daquilo que você gostaria, tem alguma coisa muito errada aí. Então, por isso que é legal você entender um pouquinho sobre a mente. Né, Diva? É verdade, as pessoas se deparam com problemas, não sabem resolver porque existe uma limitação. Eu tenho uma amiga de infância, Luciana, que ela tinha uma crença de que se ela trabalhasse e guardasse dinheiro, tivesse uma casa própria, se aposentasse no trabalho, a família dela estaria protegida. E olha o que aconteceu. Seria uma estrutura, pelo que ela tinha uma estrutura, mas ela acreditava que quando ela se aposentasse, a vida dela já estava com a vida ganha. Uhum. Aí ela realmente se aposentou numa determinada época. A filha entrou em depressão. O filho se formou e ele era dentista e ele começou, depois de um certo tempo, começou a beber. Uhum. E ela começou a ver que tinha problemas na família dela. E ela não conseguia resolver. Quer dizer, ela tinha tudo para dar certo,
mas o que limitou aquela família. No final dos tempos, aí o marido dela acabou tendo um AVC, teve uma degeneração, um problema degenerativo, onde ele ficou na cama. Aí você vê a vida dela, ela está limitada entre o filho, o marido e a filha, e não sabe lidar com a situação. E acha assim, ela fez tudo certo, ela falou. E aonde está o erro? Exatamente. O que fez uma pessoa ter uma ideia que, se você vê, quando nós fazemos pesquisas na rua ou aqui, a maior parte das pessoas falam que queria essa estabilidade financeira, coisa que ela teve. Quantas pessoas que têm uma estabilidade financeira, mas o emocional tá zoado, a família tá detonada, que é o caso dessa sua amiga aí. Sim. Então imagina, o que será que aconteceu com essa mulher? Por que a vida dela tá desse jeito? Por que muitas vezes você, um amigo seu, faz tudo certinho, sabe? Vai ali, não vai, que não está. O que acontece? Então, qual que é a origem disso? Por que a pessoa tem uma crença limitante? Tá? E quando eu falo crença, eu falo no sentido dos dois lados da mente. Tem um lado da mente que muitos de vocês que acompanham a live já conhecem, que é a mente reativa. A mente reativa, o nome já diz tudo, faz você reagir. Você faz coisas que realmente não está sob seu controle. Já se pegou fazendo uma coisa que você não queria fazer? E depois fala, nossa, se arrependeu? Ou dizendo e depois se arrepende. Tipo, você fala algo que depois você se arrepende. Ou de repente, tem uma reação física. Gente, quantas pessoas chegaram aqui com síndrome do pânico, que tem sua dor na mão, o coração acelera, tem gente que não consegue fechar os olhos e dormir. Cada pessoa tem uma manifestação de um tipo, um grau de síndrome do pânico. Ou uma crise de ansiedade. E você acha que a pessoa queria sentir? Nossa, eu queria tanto sentir uma crise de ansiedade hoje. Não, realmente a pessoa sente mesmo. E algumas pessoas que estão de fora podem achar, é frescura. Vai lavar uma louça. Não é, não tem a ver com isso realmente. São impulsos, são comandos da mente reativa. Houve uma época, nos primórdios, aí no tempo aí que a pessoa, bem no início aí da formação do corpo dessa pessoa, que pode ser na fase pré-natal, ou depois nas quedas de infância, em alguma cirurgia, seja de dentista, não importa. Em algum ponto aí da vida da pessoa, ela arquivou dor com impacto físico real. Por exemplo, um corte, um murro, uma surra, uma queda, um acidente ou qualquer coisa assim relacionada a acidente, um choque emocional muito grande. Então, todos nós, em algum ponto na vida, passamos por isso. Essas coisas são arquivadas na mente reativa. E o que acontece? Depois, tudo isso vem contra você. Sabia? Tudo vem contra você sem o seu controle, sem a sua permissão. E aí, isso funciona como um comando pós-hipnótico. Por exemplo, na hora da dor, a sua consciência ou reduz completamente, tipo, total inconsciência. Entendeu? Você estava percebendo, de repente, pá, pode ser uma cirurgia, o que for. Ou parcialmente. Você já bateu um martelo no seu dedo? Ou o dedinho do pé na quina de algum móvel? Porque você sabe que quina de móvel e dedo do pé, eles se gostam, né? Então, se você já passou por isso, você já passou por uma dor. Quando você passa por essa dor, mesmo que você esteja acordado e não desmaiou, a sua consciência vai só pra dor. Você desliga a consciência do resto. A consciência fica totalmente focada na dor. O que significa que a mente reativa tomou conta. Então, tudo que é dito, tudo que é feito, cheiro, som, tudo relacionado a esse quadro de imagem é arquivado na mente reativa. Então, se na hora que você estava numa cirurgia, por exemplo, o médico falou, nossa, não aguento mais, passa um tempo, você tá ali, não dormiu muito bem, ou não comeu tão bem assim, não se alimentou bem, aí você começa, nossa, eu não aguento mais, tudo nas minhas costas. Então, você começa a ter reações que você não pode explicar. De manhã você estava super feliz, à tarde você já está cansado da vida, entende? E onde você vê
essa falta de controle. Observe, pode ver. Você tem um tipo de vida. Ontem, você estava de boa, feliz. No outro dia, você já está triste com as coisas do dia a dia. Entende? Ou seja, alguma coisa reativou um conteúdo de dor antigo. Então, essa é a mente reativa. Tem muita dor dentro dela. A sua vida pré-natal está toda arquivada aí. E quanto mais inconsciência você teve, mais essa coisa te controla sem você perceber. Então, daí a origem das emoções indesejadas, pensamentos negativos, complexo de inferioridade, ansiedade, depressão, estresse, doenças psicossomáticas vêm todas da mente reativa. O bom é que a gente tem uma técnica muito eficaz para resolver isso. Só que, se você não compreende como a mente funciona, a mente é uma máquina que está com você 24 horas por dia. Você precisa compreender. Imagina que você ganhasse um carro e você precisasse desse carro para ir para qualquer lugar, mas você não soubesse como ele funciona. Então, para onde você iria e como você iria? É exatamente o que você faz com a sua mente. Para onde você vai e como você vai, se você não compreende de verdade como a sua mente funciona. Então, é muito importante que você saiba como a mente funciona. Então, eu falei agora do lado reativo. Tem o outro lado da mente também. Essa coisa da mente reativa, ela te limita. Porque você pode estar fazendo coisas baseando-se na mente reativa de alguém. Por exemplo, um dia sua mãe foi assaltada na rua. Para ela foi impactante. Depois daquilo, sair na rua é a coisa mais perigosa do mundo. Não sai na rua. E ela vai criar você com essa ideia. É perigoso, é perigoso, é perigoso, é perigoso, é perigoso. Você cresce uma pessoa com medo de tudo. Qualquer pessoa é perigosa. Cuidado, para dar um exemplo. Mas tem N formas da pessoa manifestar uma mente ativa. E a mente ativa, ela limita, sem dó nem piedade. Não tem explicação. Você sente algo ruim, uma angústia. Quem nunca sentiu uma angústia? É horrível, um negócio aqui que sufoca. E às vezes você conversa com alguém, você vai dar uma volta, você viaja, que continua te perseguindo. Por quê? Porque a mente ativa instalou-se aí. Então você tem que realmente eliminar a carga que está contida e todo o conteúdo da mente reativa. Então o bom é que tem uma solução. Se você não compreende como a mente funciona, e eu estou falando agora do lado reativo, depois eu vou falar do outro lado, mas esse lado reativo também limita você. Não é só uma crença, é uma dor que foi arquivada nas profundezas da sua mente. Então, fica difícil você ter um comando antigo aí, de uma dor muito antiga, dizendo não consigo, não posso, não dá, ou sai daqui, ou tudo está tumultuado. Tem tantas frases, que hoje, de repente, você chega em algum lugar que é semelhante, você já age igualzinho a frase daquele momento de dor. E não tem explicação. Se alguém falar, nossa, parece louco, tem medo, igual quem tem toque, já viu? Ou quem tem medo, volta toda hora pra ver se fechou a porta. Será que eu fechei? Será que eu fechei? Aí chega lá na esquina, não sei se eu fechei. Aí quem tá do lado e não tem esse problema fala, você é louco, para de ser doido. E como que isso limita você? Você não confia em você. Sua memória, você sente que tá fraca. E você ainda fica falando, minha memória tá fraca, minha memória tá fraca, minha memória tá fraca. Tudo isso vai te limitando. Mas por quê? Uma das fontes aí é a mente reativa. Aí, outra situação, você perde tempo, você pode entrar numa discussão, porque pro outro, nossa, mas você trancou, você não sabe o que você faz, não, e fica aquela discussão. Todas essas coisas que vêm da mente ativa limita também, tá? Mas eu já vou falar da outra parte da mente, vamos ver se a Diva quer falar mais uma história aí de pessoas limitadas que causaram mais problemas na vida do que soluções e não foram felizes para sempre por causa dessas crenças limitantes. E é verdade. Essa mente ativa, ela causa problemas e impede você de vencer na vida. E essa crença, você acredita que aquilo é verdade. E é uma verdade para você mesmo. Eu conheço uma moça que ela conheceu um rapaz e ele falou, eu só caso se uma mulher aceitar eu do jeito que eu sou. E ela falou assim, mas qual é o problema que você... Para você não ter casado, o que te impede? Ele falou,
Eu, de sexta-feira até domingo, eu tenho meus amigos e eu não abro mão dos meus amigos. Então, a mulher que casar comigo tem que entender. Aí ela também estava numa certa idade e falou, ó, eu entendo você, eu aceito essa condição. E casou com ele. Passou um tempo, passou um final de semana, passou outro, ela falou, não é assim, agora você é um homem casado, você não pode ficar com os amigos. Aí ele pegou e falou, não, eu falei para você que eu era assim, você aceitou. Ela falou, não, mas agora você é um homem casado. E começou aquele bate-boca. Até que ele pegou e falou, então a gente vai se separar. Aí quando eu conheci ela, ela falou assim para mim, você acha que tem cabimento? Ele era solteiro, ele tinha uns amigos, depois que casou ele tem que mudar. Eu falei, mas o que te levou a achar que ele ia mudar? Quando um homem casa, essa é a crença que ela tinha. Quando um homem casa, ele tem que assumir a família. Então ele não pode mais ter amigos. E foi aonde que ela se deu mal, porque ele se separou dela. E ela ficou assim, porque aquela crença dela, ela tinha certeza que ela ia mudar ele, porque as pessoas não mudam ninguém, né? O que ela queria? Que ele aceitasse a crença dela, e ele tinha a crença dele. Então, às vezes, você entra numa situação, a pessoa tem a maneira dela pensar, e você quer impor a sua. Só que ninguém muda ninguém. Então, a pessoa precisa saber que existe padrões de crença que a pessoa leva aquela ferro e fogo, e só que precisa de conhecimento para... Porque vai dar errado, né? A pessoa não vai se dar bem. Só que a pessoa erra e não muda a crença. Ela não vê que tem nada errado. Ela acha que ela está certa. E com essa crença, a vida passa, as coisas dão errado, e a pessoa fica martelando ali numa coisa que não tem sentido. E assim leva a vida. Pois é. Aí essa história que a Diva falou já não é uma história de mente reativa. Aí tem a ver com outro lado da mente, que é a mente analítica. A mente analítica, o nome já diz tudo, é uma mente que analisa. Essa mente é perfeita, ela resolve problemas. Sabia que você tem uma mente analítica que resolve problemas? E aí você pode se perguntar, mas se eu tenho uma mente analítica e tenho problemas que eu não resolvo, então por que será que eu não resolvo se a mente analítica é perfeita? Pois é, a mente analítica ela é um computador. Ela funciona na perfeição, só tem um detalhe. Quem guarda as imagens não, quem guarda as informações na mente analítica é você. Você pode ir numa escola, universidade, numa igreja, com seus pais, num grupo de amigos, no jornal. Você adquire informações de várias fontes. E você concorda com a veracidade, ou seja, com a verdade, o quão essas informações são funcionais ou não são. Você que dá o veredito, bate o martelo e fala, não, isso é verdade. É você. Por isso que essa história de lavagem cerebral, até certo ponto existe, mas a mente analítica, ela é sua. É você que decide concordar ou não concordar com aquilo que você ouve. E quando eu falo não concordar, não tô falando pra ficar brigando com todo mundo, batendo de frente, não é nesse sentido. Mas se alguém falou um dia pra você que manga mata, você era uma criança, manga mata. Beleza. E aí você acreditou nisso. E você cresceu, não foi ter mais informação e seguiu com essa crença. O dia que sua amiga ofereceu um suco com manga, você vai estranhar ela, né? Suco de leite com manga, né? Por exemplo, para dar um exemplo. Então, a mente analítica é uma mente ótima e ela depende do seu livre-arbítrio. Então, você é o Deus dela, você manda na sua mente analítica aí, certo? Então, se você aceita a informação é sua. E aí, você vai agir com base nessas informações. E o que vai acontecer? Se ela for falsa, você vai resolver o problema? Não. Se você arquivou uma informação falsa, o computador vai agir com base nessa informação. Ou seu celular, não tem como você usar um aplicativo que você nunca instalou. Ou você instala um aplicativo para usar no banco e acha que ele vai servir para pedir comida. Entende o que eu quero dizer? Então, vai funcionar de acordo com um arquivo ali com que você colocou na sua mente. Então, ela é perfeita? Ela depende muito do seu livre-arbítrio e depende da sua capacidade de discernimento. De você diferenciar o que é do que não é, o que é bom do que não é bom, o que ajuda do que não ajuda. Por exemplo, quantas vezes eu escuto pessoas virem, que chegam aqui,
Ou até na internet fala, não, você tem que aprender a falar não. Você tem que aprender a falar não. E a pessoa só fala não porque ela não devia falar. Ela não tem discernimento, porque ela acha, não, eu fui besta. Ó, uma coisa é ser besta, outra coisa é saber a diferença entre sim ou não. No mundo aí da pessoa achar que ela é besta. Porque o que acontece? Se você tivesse informação de como prever o comportamento humano, se você tivesse uma informação muito clara das coisas que destroem e das coisas que constroem, se você tivesse uma informação muito clara de como a mente funciona, com certeza seria mais fácil você tomar uma decisão pelo sim e pelo não. Dizer sim pra tudo não é a melhor opção. E dizer não também, agora aprendi a falar não. Então a pessoa às vezes fala não categórico por uma coisa que é boa. Não, entendeu? Mas por quê? Porque ela viu uma informação ali do falar não e ela não tem discernimento aí. Então essa coisa de você preparar a sua mente analítica e tirar a carga da sua mente reativa é um casal perfeito no sentido de estudo e ações em relação à mente. Aqui na Dianética, você nunca vai ter um resultado legal se você olhar para um lado só. Ah, é terapia, me faz terapia. Lógico que vai funcionar, mas e o futuro? E o quanto que você está preparado para lidar com o futuro? Por exemplo, esse caso da diva aí, da amiga dela de infância. A pessoa achava que estabilidade financeira ia deixar a família perfeita. Deveria, né? Mas o que levou essa família a ter um filho alcoólatra, uma filha depressiva, um marido que tá com problema lá, que tá vegetando na cama, e ela com tudo isso nas costas? Será que teria como ela fazer alguma coisa para resolver isso? O que ela poderia fazer para essa família ser mais feliz, que não era só o dinheiro. Não tô tirando o valor do dinheiro também, mas só o dinheiro não resolveu o problema. Então, se eles tivessem informações de como ter relacionamentos legais e experimentasse essa informação e visse, funciona mesmo. Como cuidar da própria mente, para que a depressão não seja uma coisa forte aí que aconteceu. Imagina, a pessoa agora está dependente de vários tipos de medicamento. Como que uma pessoa pode ter uma longevidade, mais saúde, mais disposição. Então você vê que faltou também, tanto informação da mente, no sentido de lidar com as cargas do passado, porque se a pessoa teve depressão, significa que ela está muito mal, muito triste com alguma coisa que já aconteceu. Se ela tivesse limpado isso, não estaria depressiva. Ou, de repente, tivesse informações de como ter uma qualidade de vida melhor através da alimentação, do que for. Se tivesse feito isso, talvez teria mais saúde. Entende? Então, você vê como a falta de informação na mente analítica causou problema para essa família? Como a falta de terapia, de audição de Dianética causou a depressão da moça? Um filho alcoólatra? Então, tudo isso significa que... Qual foi a crença limitante? Porque aí tem uma crença limitante. Limitante por quê? Porque pôs uma barreira. Essa mulher não vê mais o que é felicidade. Ou vê, não sei. Não consegue. Vê a vida assim, ela quer saber onde ela errou. Porque ela fez tudo certo. O que o dinheiro podia comprar, ela deu, mas a saúde mental é algo que tem que ser trabalhado. Porque o emocional, aquilo que me afeta, não afeta a Luciana. Então, cada um é cada um. Agora tem uma outra situação de um rapaz que o sonho dele era ter uma empresa. E ele era um cara muito trabalhador. E ele montou a empresa dele, ele casou tudo, a família dele, estava tudo bem, até que ele atingiu um limite como se fosse hoje, de 30 mil por mês. Quando ele atingiu aquele valor por um certo tempo, ele passou a empresa dele para um gerente, cuidar, e foi viajar, ele com a família. Ficou 2 meses viajando, porque ele, na cabeça dele, a empresa dele já tinha uma estrutura e não precisava fazer mais nada, a empresa dele ia andar sozinho. Quando ele voltou, depois de 2 meses, ele estava cheio de dívida, a empresa dele foi assaltada, os empregados roubaram ele. Aí quando ele voltou, ele falou, nossa, não pode confiar em ninguém, eu deixei uma empresa andando sozinho, tudo bem. E olha o que aconteceu comigo. Aí ele ficou revoltado, ele falou, mas aonde eu errei? Eu lembro que na época eu falei para ele, mas tá, quem que administrava a empresa? Ele falou, era eu. E para quem que você delegou? Não, eu contratei um bom gerente, um bom funcionário.
Falei, mas baseado em quê? Não, alguém me falou isso, que ele era bom. Ele falou, não, eu não sabia se ele era bom. Eles falaram para mim. Então ele não tinha estrutura para analisar se realmente aquela pessoa tinha competência. E quando ele voltou, ó, ficou cheio de dívida, ele falou, não quero mais saber de ter empresa, eu prefiro ser empregado, igual todo mundo é. E hoje ele trabalha empregado. Empresa, nem pensar. Ele tem um trauma, achando que empresas roubam ele. Eu falei, não, foi uma falha de achar que uma empresa anda sozinha. Tem que continuar trabalhando, tem que contratar profissionais competentes. Sim, ele poderia deixar a empresa assim, mas ele teria que saber na mão de quais profissionais, né? Pois é. Então, ó, nessa história também, você vê a crença limitante. Primeiro que agora ele não quer mais ter empresa. Agora também não confia em pessoas. E o que também bloqueou ele aí? Qual é a fonte da crença limitante? É a falta de conhecimento da mente. E não falo só do lado das dores, porque às vezes a pessoa fala, as dores que eu passei. Não foi só as dores. Teve coisas que você aprendeu sem dor nenhuma. E você só concordou que é verdade. E você acreditou que isso é verdade. E agora você vive com base nisso. Mas como você sabe se o que você está fazendo tem resultado ou não? Se funciona ou não, aliás. No resultado. Mas aquele resultado que você mesmo é sincero com você mesmo. Não precisa nem provar para ninguém. Mas na sua própria vida, com você, com a sua família. Como que você tá? Pelo resultado você sabe se o que você está fazendo funciona ou não. Agora, no caso dele, a crença limitante aí também foi a falta de poder prever o comportamento humano. Se ele tem informações de como admitir alguém, de como detectar o que essa pessoa pode fazer, quais são as tendências dessa pessoa. Se tivesse essas informações, ele saberia se poderia confiar no gerente ou não. Porque às vezes a pessoa tem uma empresa e ela acha que se ela paga bem tá tudo certo. Eu já vi gente que paga bem e teve problema do mesmo jeito. E o funcionário saiu e ferrou do mesmo jeito. O contrário também é verdadeiro. Da pessoa achar que a empresa é legal e não sei lá essas coisas. Então, por quê? Porque a pessoa tá aí agindo com base em algum arquivo da mente que não é funcional. Porque se fosse funcional, a pessoa saberia lidar. Mas assim, ó, quando a gente fala para você ter o conhecimento da mente, é para você saber aí como você ter um manual de instrução para que você conduza a sua vida melhor. Que se acaso acontecer algo ruim, você se saia mais rápido. A gente está na vida. A gente pode ter qualquer tipo de problema a qualquer momento. Se você pode, pelo menos, prever mais ou menos os tipos de problema que você vai lidar, é muito mais fácil. Se uma pessoa vai abrir uma empresa, ela tem que prever. Poderia alguém processar, poderia um funcionário se machucar. Então ela tem mais ou menos uma noção de problemas que ela poderia ter. Poderia. Só que se ela está preparada, ela lida melhor com as coisas. Entende? O pior é você não saber para onde você vai, não ter um mapa de como você chega lá e de repente qualquer caminho vai te servindo. E de repente você encontra uma estrada ou uma rua sem saída, uma estrada cheia de buraco que você não consegue desatolar dela com facilidade. Por quê? Porque você não tem preparo. Porque a sua mente está totalmente conturbada. Tanto o lado reativo, que é o lado que faz você fazer ou dizer coisas que você não queria, como o lado analítico não tem preparação para lidar com as coisas que a vida apresenta no seu dia a dia. Então, a maior crença limitante, o que causa a origem da crença limitante é não conhecer a mente. A sua mente é a sua maior arma. Ela serve para que você conduza melhor a sua vida. Se você não entende a mente, com certeza você já está dentro de um limite. Né, Diva? É verdade. Uma mente em bom estado é sua única garantia. Eu tenho um conhecido também de infância, que ele veio de uma família muito pobre. E ele começou a vida e o sonho dele era ter um carrinho, era o Fusca. Começou com o Fusca. E depois do Fusca ele foi para Brasília e foi indo. Até que ele chegou num carrão lá. O cara era conhecido na família como aquela pessoa que começou do nada e hoje tem casa, carro.
Aí um sobrinho dele queria comprar um carro. Falaram assim, nossa, bom mesmo é você falar com o fulano que ele entende de carro. Ele sabe te dar um bom conselho qual é o melhor carro. Porque ele começou do baixo. Aí o sobrinho foi lá, o tio dele falou assim para ele, não, a gente vai numa agência, mas você vai comprar o Fusca. Ele falou, não, eu não quero Fusca. Eu quero um carro, porque ele já tinha dinheiro para comprar um carro bom. Não, você tem que começar com o Fusca. Aí deu uma briga, ele voltou para casa, o pai dele falou, e aí, por que você não comprou o carro? Ele falou, pai, como que eu posso comprar um Fusca? Não tem nada a ver comigo, eu quero um carro X. Ele falou, não, mas o seu tio sabe o que ele está falando. Se ele começou com o Fusca e hoje ele tem um carrão, ele sabe. E você tem que ouvir o seu tio. Ele falou, eu não vou ouvir ninguém, eu não vou comprar. No fim ele acabou comprando o carro que ele queria. A família tudo ficou bravo com ele, porque ele não escuta os conselhos das pessoas experientes. Ele ficou revoltado, ele falou, imagina que eu vou comprar um Fusca. Não tem nada a ver comigo. Mas você vê uma experiência que essa pessoa viveu, agora a família tudo tem que começar com o Fusca. Agora imagina. Gente, então não necessariamente você tem que começar com Fusca, tá? Mas enfim, hoje ficou claro, só recapitulando muito rapidamente. A origem, na verdade, a origem de uma crença limitante é a incapacidade de conhecer a mente na totalidade. Se você conhece o lado da mente, a mente reativa, a mente analítica, fortalece a mente analítica, tira a carga, tira o peso da mente reativa. Quando você tira o peso, você fica mais leve, você tem mais energia, você olha mais para o futuro, certo? Você já não está preso aí ao passado. Mas você precisa de informações funcionais para lidar com a vida. Porque senão, você vai estar limitado em qualquer situação. Não importa se você tem dinheiro ou não importa se o seu marido ou sua esposa é melhor, porque quantas vezes eu já ouvi falar também, nossa, minha esposa é muito legal, mas não aguento ela, ou minha esposa é muito legal, não aguento ele. O que entrou aí pra pessoa achar que apesar da pessoa ser legal, o casamento é um inferno? Isso para dar um exemplo. Entre outras situações. Então as pessoas têm um limite. Por quê? Porque não compreende a mente. Porque se você compreender a sua mente, realmente você tem uma garantia aí de sobrevivência muito melhor, ok? E pra te falar uma coisa, quer falar algo? Eu gostaria de falar que pensa, porque na mente você tem pensamentos. Então, os seus pensamentos te dirigem a algum resultado. Então, pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. E os comportamentos geram resultado. Então, se o resultado da sua vida não é aquilo que você queria, você está com uma crença limitante. Ou pela mente reativa de situações que você viveu e ficou marcado e é um comando, ou por ter convivido com pessoas que passaram de uma geração para outra, crenças que vão te levar àqueles mesmos resultados. Então, se você não está feliz com a sua vida, você precisa saber como a mente funciona. Pois é, e para saber como a mente funciona, vai ter uma coisa muito legal nesse fim de semana, que é o Seminário da Dianética, no sábado e domingo, 21 e 22 de maio. Seminário de Dianética, das 9h30 da manhã às 18h30. Então, agora, dia 21 e 22 de maio. O que você vai aprender? Sobre como a mente funciona. Vão ter vídeos explicativos muito bem elaborados sobre a mente analítica, sobre a mente ativa, entre outras informações, sobre quais são as consequências das dores da vida pré-natal, entre outros. Você vai ver ali exemplos, o pessoal do vídeo, os atores são muito bons, então você vai ver como funciona realmente na íntegra. E o que é legal, vai ter a teoria e vai ter a prática. Você vai poder aprender a fazer a sessão de Dianética de forma básica, poder receber a sessão de Dianética também. Então vai ser esse fim de semana. Então se inscreva aí, o WhatsApp da gente é o 11 20 94 42 14. Então vamos sair um pouco da teoria e vir para a prática. E eu quero que você experimente a Dianética, que você comece essa aventura e nunca mais seja o mesmo, que é o que está no livro de Dianética. Então é agora, dia 21 e 22 de maio, seminário de Dianética, das 9h30 da manhã às 18h30, sábado e domingo, tá bom?
Então participa, se inscreve, o nosso site é www.dianeticadobrasil.com.br. Se quiser encontrar a gente nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, www.dianeticadobrasil.com.br/bio, ok? Lembra que sexta também tem vídeo do que é Scientology, tem uma série do que é Scientology. Então ali tem perguntas e respostas frequentes, os vídeos são super curtinhos, de 5 a 8 minutos. Toda sexta-feira à tarde a gente posta no Instagram e no Facebook. E é isso, tá bom? Então entre em contato, se inscreve aí pro seminário. E terça-feira que vem tem mais live, 20h45. Curta, comente, compartilhe. Até o próximo. Até a próxima hora. Tchau, gente. Boa noite.